Vou trazer um texto aqui de 2015, tá? 2015. Mais precisamente está aqui, ó, 23 de junho de 2015, uma reportagem que saiu na Pública. E por que eu estou trazendo esse texto? Porque nessa última semana a gente subiu aí a tag Brasil Parasita e vários produtores de esquerda fizeram um movimento para contrapor, né, esse discurso da Agência Brasil Paralelo, que produz vídeos para a internet e que povoa a internet aí com milhões todos os meses, fazendo com que a gente seja submetido a anúncios deles o tempo todo, em qualquer lugar que a gente vá na internet. Então foi uma campanha, acho, muito importante para que a gente comece a discutir essas coisas com mais seriedade. E hoje eu quero tratar do assunto, mas não mais especificamente do Brasil Paralelo, porque o que eu vou trazer hoje aqui não é algo só referente ao Brasil Paralelo, mas assim, a todos esses think tanks de direita, a esses movimentos políticos de direita, sobre o financiamento, aparecimento, formato, tá? Então, eu vou ler aqui e a gente vai fazer os comentários, tá? Espero que vocês gostem. Então vamos lá, né? A rede de think tanks conservadores dos Estados Unidos financia jovens latino-americanos para combater governos de esquerda da Venezuela ao Brasil e defender velhas bandeiras com uma nova linguagem. Por Marina Amaral, aqui para. Então, bora lá, né? O corpo é a primeira propriedade privada que temos. Olha só, começamos bem, hein? Vocês certamente já viram algum ANCAP ranhento repetindo essa baboseira na internet. Não é isso? Veja que as coisas parecem que ficam paradas no mesmo lugar. Então vamos lá, né? O corpo é a primeira propriedade que temos. Cabe a cada um de nós decidir o que fazer com ele. Brada em espanhol a loirinha de voz firme enquanto se movimenta com graça no palco do Fórum da Liberdade, ornado com os logotipos dos patrocinadores oficiais, a Souza Cruz, Gerdau, Ipiranga e RBS. Tudo aqui no Rio Grande do Sul, tá? Tudo aqui no Rio Grande do Sul. E é importante, por quê? Isso aconteceu em Porto Alegre, gente. Esse Fórum da Liberdade tá aí com os patrocínios da RBS, que é a Globo aqui do Rio Grande do Sul, extremamente conservadora, sionista, né? A Gerdau, vocês devem conhecer, uma das principais empresas aqui do Rio Grande do Sul, Souza Cruz, também com fábrica aqui no Rio Grande do Sul, Ipiranga, enfim, grupos de capitalistas gaúchos por trás disso. Porto Alegre foi o palco do Fórum Social Mundial, tá? Lá nos anos 90, eu não vou lembrar aqui exatamente a data, depois eu coloco aqui para vocês na legenda, e isso foi um marco para a cidade de Porto Alegre. Né? Causou um impacto muito grande. E Porto Alegre, ela se constituiu ali nos anos 80, anos 90, como uma cidade muito aberta a diferentes culturas, uma cidade de uma diversidade cultural riquíssima, né, progressista. Foi ali que nós vamos ter a primeira prefeitura do PT por aqui, com o Olívio Dutra, com a implementação do orçamento participativo, algo revolucionário, que fez com que a esquerda tivesse muitos avanços, né, fazendo de Porto Alegre uma cidade, se não de esquerda, pelo menos bastante progressista. E hoje, né, como reflexos, por exemplo, desse Fórum da Liberdade, Porto Alegre é uma sombra do que foi no passado. Depois de 20 e tantos anos de direita no poder, que foi o que se estabeleceu aqui, mais ou menos um pouquinho antes aí de 2015, mas em 2015 esse processo já estava bastante avançado e foi coroado com esse Fórum da Liberdade. Hoje, Porto Alegre é uma selva de pedra, com cada vez mais áreas privatizadas da cidade, com a sua diversidade cultural sendo cerceada pela violência e brutalidade da Brigada Militar, que é a polícia militar aqui do estado, e cada vez mais desigual. Então aquela riqueza cultural, né, aquele aspecto cosmopolita porto-alegrense, ele desapareceu, foi enterrado pela direita, né? E isso que a gente vai ler aqui é algo que já estava em curso e foi catapultado para o Brasil inteiro. Não é à toa que a Brasil Paralelo também nasce aqui no Rio Grande do Sul, a partir dessa iniciativa. Por quê? Porque a gente tinha uma
elite econômica conservadora, que viu essa face mais cosmopolita, ou esquerdista, ou progressista de Porto Alegre como uma ameaça, né, aos seus privilégios de classe, à sua dominância política, porque o Rio Grande do Sul sempre foi um feudo político. Né? O Rio Grande do Sul, de Borges de Medeiros, de 25 anos de poder aqui no estado, sempre foi um feudo político das suas oligarquias locais, que sempre resguardaram alguma independência do restante do Brasil. Isso foi ameaçado por essa conjuntura criada nos anos 90 mais progressista, final dos anos 80, anos 90 mais progressista, de Porto Alegre, que contaminava o restante do Rio Grande do Sul. Então isso foi uma reação desses capitalistas conservadores, por óbvio, a fim de ratificar o seu poder aqui no estado, antevendo algo que poderia se espalhar para o Brasil inteiro, uma vez que é uma lógica importada do que a direita vem fazendo nos Estados Unidos e na centralidade do capitalismo. Então, vamos seguir aqui, tá? Isso aconteceu, então, no Fora da Liberdade, e os patrocinadores eram estes, os principais capitalistas aqui do Rio Grande do Sul, incluindo a grande mídia de massa monopolista, a RBS, que é a Globo do Rio Grande do Sul. Então, bora lá. O auditório com 2.000 lugares da PUC, né, aqui do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, completamente lotado, explode em risos e aplausos para a guatemalteca Glória Álvarez, que na época tinha 30 anos. Filho de pai cubano e mãe descendente de húngaros. Tá aí a moça, né? Ela era o Kim Kataguiri guatemalteca, tá? Logo depois é que vai surgir, por exemplo, os meninos do MBL, tá? Que inclusive, se eu não me engano, são citados aqui, mas não são os únicos. Porque o foco no MBL ou o Brasil Paralelo, tudo isso vem a partir desse desembarque, dessa estratégia. Bacana? Glória, que na época tinha ali 55 mil seguidores no Twitter e 120 mil na sua fanpage do Facebook, né? Esses números eram interessantes para a época, né? Acredito que hoje não são grande coisa, mas se vocês verem, esses que surgiram nessa época, todos estão aí na casa dos milhões de seguidores, gente. Milhões de seguidores. Aliás, isso é uma outra coisa que me fez gravar esse vídeo, é que a gente tem que prestar atenção na dinâmica das redes sociais. As redes sociais têm donos que têm interesses capitalistas. Portanto, me parece cada vez mais evidente o interesse das plataformas em fortalecer a ideologia capitalista. Nessa semana a gente teve o Elão lá trucando o Alexandre de Moraes. Sim, o ministro Xandão, falando em censura no Brasil. Sendo que o Twitter, depois comprado pelo Elão, né, agora o Twitter, é o chorume, né? É pornografia, é nazifascismo, enfim, é um caos. Né? As notas da comunidade que virou um instrumento, inclusive, dessa playboyzada aí, também aparelhar, com notas bizarras, né? Aliás, é uma estratégia que a Brasil Paralelo tentou, inclusive com a Wikipédia, inclusive com assédio jurídico à Wikipédia, para poder alterar as versões da história para se enquadrar na versão ideológica deles, enfim. Então, o Elão vai lá e dá essa trucada, porque o Elão é mais burro que o padrão. Né? Há alguns meses atrás, ele estava dizendo que daria golpe onde fosse, onde quisesse, quando surgiu a história do lítio lá na Bolívia. Né? Então agora ele também vem colocando isso aí. Isso demonstra que as redes têm interesse, por isso que é tão desigual o trabalho dos progressistas na internet para o trabalho da direita. Se você tem um discurso da extrema-direita, um discurso que vai na mesma linha desse que a gente está começando a ler aqui, em poucos meses você tem centenas de milhares de visualizações, milhões de seguidores e um financiamento absurdo para o seu trabalho. E aí você tem equipe, aí você tem produtor, você tem roteirista, aí você tem iluminador, você tem câmera, você tem tudo. Você tem um conteúdo visual impactante, muito bem produzido, e você ainda tem tráfego pago. Você paga para circular mais o seu conteúdo. Porque um youtuber que faz 4, 5 milhões de visualizações por mês, isso é pouco para os canais da direita bombados por esse discurso, esse produtor aí está faturando
mais de 100 mil reais fácil, né? Isso te dá a opção de ter uma estrutura, de ter publicidade. E aí, como é que nós vamos combater isso? Então vai crescendo. A gente percebe essas coisas nas falas do Elon, mas o Zuckerberg tem a mesma postura. Tudo que a gente já conseguiu descobrir a partir das investigações que já aconteceram nos Estados Unidos, que é apenas a ponta do iceberg, mostra que o nosso trabalho é muito desigual. Gente, eu tô com quase 200 mil inscritos no meu canal principal e o YouTube nunca me deu uma placa de 100 mil inscritos. Nunca verificou meu canal, ele sempre diz que precisa de mais alguma coisa e bloqueou os canais de comunicação. Ah, Humberto, isso não é nada. Claro que não é nada, eu estou dando um exemplo só. No mundo, o que a gente tem de concreto são as declarações do Elon e a disparidade do volume dos canais. Todo mundo que entra na internet recebe indicação de conteúdo de extrema-direita e não de conteúdo progressista. Nós não temos, entre os progressistas, ninguém com os números dos mais topeira da direita. Você pega qualquer boçal semi-analfabeto que reproduz o conteúdo da extrema-direita, faz lá centenas de milhares de visualizações. Isso é grana, gente. Isso é engajamento, isso é estrutura, é equipe, é publicidade. E isso vai segmentando cada vez mais essa ideologia e fortalece cada vez mais a extrema-direita. Então veja que perigoso, por isso que eu decidi chamar a atenção e usar esse texto aqui.